Olá, bem-vindo de volta ao programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Hoje, o estudo número 8, vamos estudar a respeito de um tema grandioso na Palavra de Deus, o grande conflito. Um professor universitário fez uma pergunta para desafiar um dos seus alunos. Deus criou tudo o que existe? Um aluno respondeu, sim. O professor perguntou de novo, Deus criou tudo mesmo? Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor respondeu, olhem bem, se Deus criou tudo, então Deus fez o mal. E alguém que faz o mal não pode ser totalmente bom. Resumindo, Deus é mau. Outro estudante levantou a mão e disse, professor, posso fazer uma pergunta? Claro, prossiga. Professor, o frio existe? O professor respondeu, lógico que existe frio. O rapaz completou, de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, na realidade o frio não existe. O que existe mesmo é a ausência de calor. O calor é a energia térmica que os corpos têm a capacidade de receber e transmitir. O zero absoluto é a ausência total e absoluta de calor. Nós criamos o conceito de frio para descrever como nos sentimos se não temos calor. O jovem continuou dizendo, professor, posso fazer outra pergunta? Pode, disse o professor. Existe a escuridão? O professor respondeu, existe, claro. O estudante disse, novamente cometeu um erro, senhor. A escuridão também não existe. Na realidade, o que existe é a luz. A escuridão é apenas a ausência de luz. A ciência estuda a luz, suas ondas, intensidades, cores, mas nós não podemos estudar a escuridão. Escuridão é um conceito que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz. Finalmente, o jovem perguntou ao professor, Senhor, o mal existe? O professor, agora mais pensativo, respondeu, claro que sim, já disse que existe. Olhe o mundo à sua volta e você vai ver estupros, crimes, violência. O estudante completou dizendo, o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É o mesmo dos casos anteriores. O mal é um conceito criado para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou como o amor, que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado de a humanidade não ter Deus presente em seu coração. Então, o professor, depois de balançar a cabeça, perguntou, como é seu nome, jovem? E aquele jovem timidamente respondeu, Albert Einstein, professor. Bem, a verdade é que a Bíblia fala da existência do mal, não como uma criação de Deus, mas como o resultado de uma má escolha feita por uma de suas criaturas e que acabou se alastrando e contaminando muitas outras criaturas e também o nosso planeta. A Bíblia revela que há um conflito cósmico entre o bem e o mal. Utilizando a figura de reis antigos, Tiro, Babilônia, como descrições de Lúcifer, a Bíblia nos dá um vislumbre de como se originou o mal. No ambiente celeste perfeito, onde Deus vivia em perfeita harmonia com os seus anjos, um desses anjos permitiu que o mal nascesse em seu coração. Esse é o início do grande conflito entre o bem e o mal, no qual você e eu estamos envolvidos. Vamos conhecer melhor essa história a partir de agora. Vamos começar lendo Ezequiel 28, versos 12 a 15. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Esse texto é uma referência a Lúcifer,
aquele grande e maravilhoso anjo criado por Deus, o anjo que estava acima de toda a hoste angélica no céu. Que sentimento teria sido esse que invadiu o coração desse anjo? O orgulho e a ambição. Veja o que diz esse outro texto. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui é um mistério. A Bíblia usa uma expressão que é o mistério da iniquidade. Como pode um ser perfeito, criado por Deus, completamente puro, sem nenhuma maldade, num ambiente completamente perfeito, onde prevalecia a presença de Deus, o amor de Deus, e de repente nasce no coração de um ser assim um sentimento pecaminoso? Como explicar isso? A única explicação que temos é reconhecer que Deus criou seres inteligentes com liberdade de decisão. Se Deus tivesse criado os anjos, os seres humanos, os seres inteligentes que Ele criou, com a obrigatoriedade de obedecerem, isso não envolveria amor. Ninguém ama por obrigação. Para que haja um relacionamento de amor, é necessário que haja liberdade. Alguns casais precisam entender isso. Alguns maridos que às vezes querem tirar a liberdade da sua esposa, querer obrigá-la a que ela o ame, ou a esposa que se apega e procura obrigar o seu esposo a amá-la. Num ambiente assim não existe amor. Pode ser que até por algum tempo o relacionamento perdure, mas se não houver amor, só vai haver dissensões. Então Deus, na sua sabedoria, no seu infinito amor, Ele cria as suas criaturas, nesse caso aqui, os anjos. E mesmo aos anjos, Ele dá a liberdade de obedecer ou de desobedecer. E foi isso que aconteceu no coração deste anjo chamado Lúcifer. A Bíblia continua dizendo, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. É claro que por algum tempo Deus tentou, de todas as formas, tentou dissuadir aquele anjo poderoso a voltar atrás no seu intento, nos seus sentimentos. Deus, por diversas vezes, tentou mostrar para ele as consequências ruins que iriam aparecer em decorrência da sua desobediência. Mas apesar de todos os apelos de Deus, de todos os convites, de todas as oportunidades, esse anjo estava empedernido na sua decisão. Ele estava agora decidido a não voltar atrás. E por sua sabedoria, por seu poder, por sua influência, ele conseguiu convencer uma grande parte dos anjos lá no céu. Finalmente, 1/3 dos anjos ficaram do lado dele. O céu, que até então era um lugar maravilhoso, de perfeita harmonia, onde só reinava paz, amor, a presença de Deus, agora se transforma num palco de dissensão, de desconfiança. E é claro, não havia possibilidade mais da convivência entre os anjos leais a Deus com os anjos infiéis, desleais e desobedientes. E como o texto nos diz, houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos. Jesus assumiu a hoste angélica celestial e foi guerrear contra o dragão, o diabo. O nome desse anjo era Lúcifer, portador de luz. Por se rebelar contra Deus para tentar alcançar os seus desejos, ele passou a ser chamado de Satanás, o adversário de Deus. E como vimos, Satanás e os seus anjos foram expulsos do céu. Por que os seres humanos se envolveram nessa questão? Tendo sido expulsos do céu, Satanás e seus anjos vieram para a terra recém-criada. Deus advertiu o primeiro casal quanto à necessidade de obedecerem ao Criador, permanecendo leais às leis do universo. Como recompensa, eles poderiam viver eternamente na mais plena felicidade. E a prova foi muito simples. Você se lembra, já vimos isso aqui no estudo anterior.
Deus chegou para Adão e Eva e disse, de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, menos de uma, somente uma proibida. Imagine se Deus tivesse feito o contrário. Se Deus tivesse dito assim, vocês não podem comer de todas as árvores, só podem comer de uma. Aí sim a prova seria muito difícil. Mas a prova que Deus deu para Adão e Eva foi muito simples. Deus só queria uma coisa, que no caráter de Adão e Eva ficasse impressa a decisão de obedecer a Deus. Por isso Deus colocou uma questão tão simples e fácil de obedecer. Mas eles tinham que tomar a escolha, tomar a decisão, fazer a escolha pela obediência. E nós conhecemos a história. Infelizmente, primeiramente Eva e depois Adão desobedeceram a Deus. Essa história pode ser lida especialmente nos capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis. Faça a leitura depois com bastante atenção. Assim o pecado retirou de Adão e Eva o domínio sobre a terra, entregando-o a Satanás, que então passou a reclamar o título de o príncipe deste mundo. E este fato trouxe um impacto muito forte sobre a raça humana. A partir de uma desobediência aparentemente simples, o pecado foi desvirtuando a imagem de Deus no homem a tal ponto que Deus disse algo muito lamentável para a família humana. Vejam a que ponto chegou a raça humana. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Gênesis capítulo 6, verso 5. Mas aí Deus intervém de forma drástica e para purificar a terra manda o dilúvio. Pouco tempo depois, no entanto, os descendentes de Noé mostram a sua falta de confiança em Deus ao construírem uma torre de Babel para escapar de um novo dilúvio. Vejam só, mesmo depois da promessa que Deus tinha feito de que jamais destruiria o mundo com água novamente, eles tomaram uma iniciativa por conta própria, uma decisão completamente independente de Deus para subir às alturas. Nos faz lembrar o sentimento de Lúcifer lá no céu. Subirei às mais altas, às maiores alturas. Mais uma vez, Deus procura resgatar a humanidade apostatada, fazendo então agora um concerto, uma aliança com Abraão, no qual abençoaria, por intermédio dos seus descendentes, todas as nações da terra. Deus vai a Abraão, escolhe Abraão, chama Abraão e, através de Abraão, Deus faz a promessa. Todas as famílias da terra serão benditas. Deus estava falando não apenas da descendência da família grande que surgiria de Abraão, mas especialmente do descendente de Abraão, que seria Jesus Cristo. Foram esses mesmos descendentes de Abraão que, séculos depois, contribuíram com Satanás para crucificar Jesus Cristo, Salvador do mundo, Filho de Deus. Este planeta é o palco sobre o qual está sendo travada esta luta dramática entre o certo e o errado, entre Deus e Satanás. Existe, portanto, a questão cósmica envolvida. A questão entre o bem e o mal, o certo e o errado, extrapolam a nossa esfera individual, familiar, social. Esta é uma questão cósmica. Existem interesses grandiosos, interesses eternos envolvidos nisso. E sabe o que está em jogo nessa questão cósmica? Qual é o ponto central da discussão? É a lei de Deus. Vamos entender isso. O mundo natural é regido por leis exatas, que o mantêm em perfeita ordem. A lei da gravidade, por exemplo, é uma dessas leis. Agora imagine só, como seria o mundo se alguns corpos seguissem a lei da gravidade e outros não, sem qualquer ordem. Se o que colocamos no fogo, ora esquentasse, ora não. Se a Terra, ora girasse a uma velocidade, depois girasse em outra velocidade. Não houvesse leis estritas. Seria uma tragédia, não? Assim, da mesma forma que as leis naturais são imprescindíveis para o perfeito funcionamento do mundo físico, a lei moral de Deus é essencial para que o universo moral se mantenha em ordem. Satanás inverte a responsabilidade pela desordem existente no mundo.
Ele culpa Deus por ter criado e imposto de forma arbitrária uma lei que restringe a liberdade individual e que é impossível de ser seguida. É isso que o diabo está sempre tentando colocar na mente das pessoas. Quando se fala de Deus, quando falamos da Bíblia, quando se fala de religião, o primeiro sentimento que toma conta das pessoas que não conhecem essa realidade é de que tudo isso é muito difícil, é impossível seguir, é injusto, vai atrapalhar a minha vida. É isso que está em jogo. Enfim, a questão fundamental dessa grande disputa é a vontade de Deus expressa na forma de sua lei. Afinal, ela é mesmo boa e imprescindível para os seres humanos e demais seres criados? Satanás vive a dizer de diversas formas que a lei de Deus é prejudicial e dispensável. Vamos ver agora Cristo e a questão da obediência, para que nós possamos entender bem esse assunto. A submissão à vontade de Deus, a confiança em suas promessas e revelações é o centro da disputa entre Deus e Satanás. Tanto que foi tema do primeiro combate direto entre Jesus e Satanás. Aquele primeiro combate, Jesus, logo após ter sido batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E ali ele passou 40 dias e 40 noites em jejum, em comunhão com Deus. E depois desse período, Satanás se aproxima dele para tentá-lo. Tudo o que o diabo queria era levar Jesus a cometer um pecado. Se Jesus cometesse um pecado sequer, ainda que fosse em pensamento, ainda que fosse um sentimento pecaminoso, Satanás teria sido completamente vitorioso. Ali no deserto foram 3 tentações de Satanás sobre Jesus. Você vai encontrar o relato dessa história no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, mas de forma sucinta. Na primeira tentação, o diabo aparece e diz: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Vejam que ele apela para uma necessidade imediata de Jesus. Depois de um jejum de 40 dias, nada melhor do que ter pães em abundância. E agora, Satanás também lança dúvidas sobre a origem divina de Jesus. Jesus poderia facilmente dar um estalo de dedo e transformar as pedras em pães, demonstrar o seu poder e humilhar o diabo. Mas era exatamente isso que o diabo queria. Jesus aqui foi tentado a ser independente de Deus, a usar o seu poder em benefício próprio, quando no plano de Deus ele deveria levar uma vida dependendo totalmente do poder de Deus. Usar o seu poder só em benefício dos outros. Uma vida de completa dependência de Deus. Então, quando Satanás diz, transforma essas pedras em pães, ele está dizendo, haja independentemente de Deus. A resposta de Jesus a esta primeira severa tentação que o diabo lançou sobre ele, sabe qual foi? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Naquele momento, Jesus estava ensinando para mim e para você que nós devemos levar uma vida de completa dependência de Deus. Mesmo no momento de fome, é melhor depender de Deus, não procurar recursos que não estejam plenamente de acordo com a vontade de Deus. Acima de tudo, cumprir a palavra de Deus em nossa vida. Mas o diabo, agora irado, não desiste de tentar destruir o plano de Deus através de Jesus. E ele vem então com a segunda tentação. Ele leva Jesus a um lugar muito alto, muito alto. E lá de cima ele diz assim, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Vejam, o diabo aqui está usando a Bíblia. Está escrito. Se na primeira tentação Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo diz, é assim? Então vamos lá. E aí ele diz, está escrito. E cita uma promessa que há no Antigo Testamento. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aqui Jesus foi tentado a ser super dependente de Deus. Na primeira tentação, usar o seu poder em benefício próprio. Agir independente de Deus. Agora, Jesus é tentado a ser super dependente de Deus. Simplesmente se lançar de um lugar alto com a pretensão de que Deus vai protegê-lo. O trecho da Bíblia que Satanás usa para Jesus, ele é incompleto. Propositadamente ele corta um pedaço.
O trecho completo diz assim: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem em todos os seus caminhos. Deus vai guardar se você estiver nos caminhos dele. Jesus, mais uma vez, vem com a sua resposta. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo foi derrotado mais uma vez, mas ele reúne forças. Ele não desiste, ele quer a todo custo destruir o plano de Deus através da vida e do ministério de Cristo. E então ele vem com uma terceira tentação. Ele leva Jesus para certo lugar e provê, dá a Jesus uma visão extraordinária. Jesus pode ver de alguma forma os reinos do mundo e a glória deles. E aí Satanás faz a proposta: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Em outras palavras, Jesus, você veio ao mundo para reconquistar o mundo que agora é meu, eu sou o príncipe desse mundo. Qual é o plano? Qual é o plano? O plano é sofrer? O plano é ser humilhado? O plano é ser rejeitado? O plano é passar por todo tipo de sofrimento e finalmente morrer para reconquistar o mundo? Não precisa fazer isso. Eu tenho uma proposta melhor para você. Basta que você me adore e eu te dou tudo. Aqui Jesus foi tentado a obter algo, se desviando do plano de Deus. E sua resposta, mais uma vez, foi incisiva. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nessas três tentações, o diabo ofereceu a Jesus o que Jesus já tinha. Na primeira, provar que era filho de Deus, transformando pedras em pães. Pouco tempo antes, Jesus tinha ouvido, pouco tempo antes, no batismo, Jesus tinha ouvido a voz do Pai vindo do céu, uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e o Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus já tinha convicção de que ele era o Filho de Deus. Na segunda tentação, ele foi tentado a receber a proteção dos anjos. Jesus já tinha à sua disposição todos os anjos de Deus. E na terceira tentação, Satanás ofereceu os reinos do mundo e a glória deles. Jesus é o verdadeiro dono do universo. Não é o diabo que pretende ter assumido o controle sobre esse mundo. Este mundo pertence a Deus. É verdade que está passando por uma situação problemática, mas que está sendo resolvida. O dono deste mundo é Deus. A confiança plena em Deus propiciou a Jesus a vitória sobre Satanás. Eu e você também podemos obter a vitória sobre o tentador, se nós confiarmos plenamente em Deus. Mas é na cruz, na morte do inocente Filho de Deus, que se revelam os dois extremos desse grande conflito. De um lado, a extrema maldade e rebeldia de Satanás. Do outro, a infinita submissão de Jesus à vontade de Deus e o seu interesse em salvar a humanidade. O grande conflito se estende a outras áreas, há pelo menos mais 2 pontos importantes envolvidos nessa controvérsia. A Bíblia. O principal ataque que o inimigo de Deus tem feito à Bíblia é levar as pessoas a tratá-la como se não houvesse diferença entre ela e outros escritos antigos. Mesmo teólogos têm negado a Bíblia como a palavra de Deus, a infalível revelação de sua vontade. O outro ponto envolvido no conflito é a pessoa de Cristo. Os contemporâneos de Jesus duvidavam da sua natureza. Na resposta de Pedro, ao ser indagado por Jesus sobre o que as pessoas pensavam dele, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Isso está em Mateus capítulo 16. Enfim, ele é um homem. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:15. É somente pela compreensão de Cristo é que se pode atingir o conhecimento da verdade. Jesus mesmo disse: eu sou a verdade. Tentar alcançar a verdade fora de Jesus é impossível. Toda essa cena do grande conflito entre o bem e o mal é reproduzida em cada coração humano. Por um lado, o inimigo de Deus
se empenha para deixar o pecador afastado de Deus. É isso que ele quer. E assim, não receber o perdão pelos pecados, os pecados cometidos, e nem receber o poder para uma nova vida de obediência ao lado de Deus. O esforço do diabo, no grande conflito que ele trava no meu coração e no seu coração, é manter-nos afastados de Deus, para que nós não tenhamos acesso ao perdão de Deus e ao poder para termos uma vida vitoriosa. Por outro lado, o Espírito Santo segue convidando insistentemente cada pecador a abrir o seu coração a Jesus e permitir assim que o Senhor governe a sua vida. Essa é a única possibilidade de ser feliz e encontrar significado na existência. Qual é a sua decisão? De que lado do grande conflito você vai ficar? Final, com seu sacrifício salvasse o bem mais precioso das garras do mal. O mais nobre ser se fez homem, morreu porque amou seu algoz opressor e aceitou seu destino de mártir na cruz, concluiu seu plano redentor. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. O peso que subjugava o Santo Cordeiro era o nosso pecado. Seu rosto disforme, ferido, marcado, exclamava: está consumado. De volta ao Pai, o Filho saudoso mostra as cicatrizes nas mãos. E voltando seus olhos à terra, ele diz: hoje meus filhos têm salvação. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou o seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor da sorte fatal, Deus nos resgatou. Envolto em dor, o Pai entregou seu Filho a maior história de amor. A luta acabou, um pranto, um clamor, o homem nasceu o seu Salvador.
A grande verdade do estudo de hoje é esta. Toda a humanidade está agora envolvida num grande conflito entre Cristo e Satanás quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Este conflito originou-se no céu quando um ser criado, dotado de liberdade de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo, ao induzir Adão e Eva em pecado. Este pecado humano resultou na deformação da imagem de Deus na humanidade, no transtorno do mundo criado e em sua consequente devastação por ocasião do dilúvio mundial. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Para ajudar seu povo nesse conflito, Cristo envia o Espírito Santo e os anjos leais para os guiar, proteger e amparar no caminho da salvação. Esta é a verdade e eu creio nisto. No nosso próximo encontro, nós vamos estudar o que a Bíblia ensina sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Uma lição fenomenal. Não perca.